É isso aí, torcida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos trazer uma declaração do Lula, do presidente Lula, sobre o Botafogo. Começando esse vídeo trazendo um react do canal do Infinity Sport, falando mais sobre o transfer sofrido pelo Botafogo por 3 janelas. Vamos acompanhar. Na semana passada, o Mister John Textor publicou em suas redes sociais uma imagem dele trajado de Papai Noel com as cores do Botafogo e acompanhado com essa descrição aqui. Hora de ir trabalhar, Papai Noel. Queremos outro campeonato para 2026. Isso empolgou a torcida do Botafogo, deixou os rivais bem preocupados e calou a mídia clubista e tendenciosa, porque eu não vi ninguém deles falar sobre isso. Mas aí, bastou uma escorregada para a mídia clubista abrir a caixa de Pandora. E tem uma integrante da mídia clubista que, enquanto falava sobre o assunto, chegou a levantar uma teoria que jogadores do Botafogo estão inseguros no clube. E eu acho até que ela tomou uma multa, porque ela passou dos limites a 300 km por hora. Eu já vou te mostrar o que ela falou, vou dar aquela pincelada sobre o assunto e vou te mostrar uma nota que o Botafogo publicou sobre isso. E vou falar também sobre um jogador do São Paulo que voltou para o radar do Botafogo e já tem torcedor do Botafogo me perguntando se ele é mesmo o novo Kaká. Eu vou falar sobre as atualizações dessa situação aí e serei muito mais do que sincero na resposta sobre esse lance de novo Kaká. Me aguarde. Mas antes de tudo isso, gostaria muito de desejar para você e para sua família um ótimo ano novo e que seja repleto de saúde, paz e prosperidade. Esse 2026 vai ser um ano fantástico para todos nós. E para dar sorte, já deixa aquele like, tá bom? Esse seu joinha é poderoso. E se você gosta de futebol falado sem clubismo, aqui é o seu lugar. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e seja muito bem-vindo. E agora sim, bora ver o que uma jornalista da Sport TV falou sobre o transfer ban que o Botafogo tomou. Está falando de um Botafogo que não pode contratar no primeiro momento e que, de certa forma, gera um pouco de insegurança para os atletas que lá estão. Imagina, você é um atleta contratado do Botafogo, você vê a equipe passando por esse tipo de situação, né? Toda essa situação da SAF, envolvendo o John Textor, envolvendo a Eagle, envolvendo o Ilhas Caimã. Então, são muitos desdobramentos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, gerando essa sensação de insegurança que é natural no jogador, no torcedor, que não sabe muito bem o que esperar. É um Botafogo que se desfaz e se refaz a cada 6 meses, porque aproveita todas as janelas que aparecem, né? Então, contrata muitos jogadores numa janela de meio de ano, se desfaz deles no final do ano, volta a contratar novamente. Mas enfim, é um elenco bom, o Botafogo tem um bom acabou elenco. Acabou de contratar um treinador. Exato, acabou de chegar treinador, é um elenco bom, mas esse tipo de situação gera uma insegurança muito grande. A gente viu agora, por exemplo, o Marlon Freitas indo embora. O Botafogo vai precisar de dinheiro para tentar resolver esse transfer ban. Como é que ele vai conseguir esse dinheiro? É do atleta. Não tem muito para onde fugir. Aí isso torna, de certa forma, a situação do Botafogo muito instável, né? É um vai e volta, é uma eterna montanha-russa que parece não conseguir se resolver. Primeiro ponto, gera uma insegurança nos jogadores. Então pergunta para o Savarino por que ele preferiu ficar no Botafogo quando ele recebeu uma proposta de fora no meio do ano. E aproveita e pergunta para o Cuiabano também por que ele foi vendido no meio do ano e ficou até o final da temporada e ainda quer permanecer para 2026. Fora o Barbosa e o Vitinho, que também já recusaram propostas. Aí ela cita o Marlon Freitas, que saiu do Botafogo porque em certo momento ficou chateado com as críticas da torcida. A torcida é essa que colocou o Marlon Freitas no lugar que não é dele. No lugar de ídolo, colocou ele lá no bandeirão, junto com feras da história do Botafogo. E aí tomou uma crítica ou outra, ficou chateado. E aí na primeira proposta oficial que apareceu, ele pegou e meteu o pé. Agora eu quero ver como o senhor Marlon Freitas vai lidar com a torcida do Palmeiras. No Botafogo, ele era ídolo. No Palmeiras, ele é mais um bagre que está chegando, até que se prove o contrário. Porque eles estavam esperando o Gerson lá. Não ele. E isso não sou eu que estou tirando da cabeça e falando. Isso quem está dizendo é a torcida do Palmeiras. Segundo ponto. Para falar do transfer ban que o Botafogo tomou, ela fez uma retrospectiva de tudo que deu errado para o Botafogo na temporada. Era só falar sobre o transfer ban no começo, meio e fim. Ela só falou do começo, esqueceu o meio e o fim. Mas com o Botafogo é exatamente assim. Você já percebeu? Quando tem uma treta que envolve o nome do Botafogo, eles abrem a caixa de Pandora sem dó. Eles falam coisas até do século passado, se bobear. Mas é o seguinte, a parte da história que ela não contou está nessa nota do Botafogo.
Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve. O Botafogo espera ter o tema resolvido antes do início ou logo no começo da janela de transferências. O clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026. Tá aí. Infelizmente, esse transfer ban veio a calhar nessa semana entre Natal e Ano Novo, que é a semana que nada acontece. Mas a semana que vem isso aí já sai. Ah, mas como ele vai arrumar dinheiro? Bacana, o Textor é bilionário. Se não tiver da onde tirar, ele vai colocar do bolso dele. Mas você pode ter certeza que ele não vai deixar o Botafogo na mão. É que é bem difícil um CEO de uma empresa tirar dinheiro do próprio bolso para jogar na empresa, ainda mais que tem vários sócios, né? Ele é o majoritário, mas tem outros sócios. Inclusive 10% está com o social do Botafogo, né? Onde tem muitos ali que ajudaram a derrubar o Botafogo para o fundo do poço. Então na hora que ganha, ganha todo mundo, mas na hora de desembolsar é só ele, eu não acho justo. Mas se for necessário, ele vai fazer. E aí você me diz, tá bom, Renato, mas é vergonhoso tomar transfer ban. Cara, tantos clubes aqui do Brasil já tomaram transfer ban. O Corinthians até outro dia tomou. Foi só levantar a taça da Copa do Brasil, a turma esqueceu. E vou só um pouquinho mais além. Vergonhoso no futebol é você ver seu clube do coração sendo rejeitado até por jogador bagre. E tudo isso acontece porque a cúpula do seu clube do coração é composta por incompetentes que atrasam salários, direitos de imagem, luvas, premiações e tudo mais. E muito mais vergonhoso, a ponto de você derreter de vergonha, é quando você vê o Ministério Público e a polícia entrando de porta dentro do seu clube do coração para investigar casos de corrupção. E tudo isso acontece com o meu São Paulo. E agora eu te pergunto, o que é um transfer ban perto de tudo isso que vem acontecendo com o São Paulo? Olha só o que o São Paulo foi um dia, olha o que o São Paulo virou. Isso é uma vergonha, misturado com decepção, misturado com asco, é tenebroso, viu, passar por isso. E você, botafoguense, só ficou incomodado com isso porque a mídia faz um trabalho para te deixar pé da vida com o seu clube, principalmente com o John Textor. Eu não estou generalizando, tá? É parte da mídia, é o núcleo clubista e tendencioso dela. Eles fazem isso contra vocês. E eu não duvido nada que isso está acontecendo por causa da publicação que o John Textor fez na semana passada, que eu falei no começo desse vídeo. No fundo, eles sabem muito bem que em 2026 não vai ter só Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O Botafogo vai voltar e vai voltar varrendo todo mundo. Textor tem aquele jeitão dele, parece até um cara descompromissado, mas ele é muito inteligente. E é um cara bilionário. Ele não é bilionário à toa. É ou não é? E outra coisa que ele faz bem no Botafogo, né, que a gente tem que aplaudir, ele não contrata medalhão, fim de carreira, para pagar um salário milionário. E eu tô vendo muitas especulações por aí que o Botafogo tá atrás do Hulk. Hulk que sim se cuida, tem um chute forte, é um cara dedicado. Eu não tô aqui para falar mal do profissional do Hulk. Mas o Hulk é um jogador de 39 anos de idade que está ganhando R$1.800.000 no Atlético Mineiro. Você acha que compensa? Eu vi o Hulk jogando contra o Palmeiras, eu falei, rapaz, não é possível. O cara começou no banco de reservas. Quando ele entrou, eu falei, agora vai. Mas ele entrou em campo, já foi direto para o bolso do Gustavo Gomes. Apesar daquele porte físico dele, se você jogar uma tinta verde, ele vira o próprio Hulk. E de toda essa dedicação, esse empenho, esse profissionalismo dele, a idade já bateu na porta. E é um jogador que vai chegar no Botafogo ganhando praticamente o mesmo salário que ele recebe no Atlético Mineiro e não vai dar para o Botafogo vender. E outro jogador que o Botafogo está atrás e está engajado atrás desse cara é o Rodriguinho do São Paulo. Garoto novo, rápido, inteligente, né, sagaz em campo, só que já vieram me perguntar se ele é o novo Kaká, que nem estão falando por aí. Cara, eu acho que quem falou isso foi o empresário dele. Aí os torcedores acreditaram, tal, porque tem muita essa coisa, né, do empresário jogar o produto lá em cima, e o produto do empresário de jogador é o jogador. Só que assim, é um bom jogador? É. Que fosse um jogador extraordinário, ainda assim não chegaria perto do Kaká. Eu vou te explicar o porquê. O Kaká, ele faz parte de um grupo que eu chamo de suprassumo do futebol mundial. E esse grupo é composto por jogadores nível lenda, entendeu? Messi, Cristiano Ronaldo, Romário, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Zagallo, Garrincha, Pelé, tem vários aí, Maradona.
Eu não vou citar todos, senão esse vídeo aqui vai durar umas 10 horas, tá? Só dei uma penteada para você entender o nível. E no São Paulo de hoje só tem um jogador que tinha um futuro brilhante pela frente, só que ele se machucou e teve que operar o joelho esquerdo. Eu falo do Rian Francisco. Aquele ali é um mini fenômeno. Para você ter ideia, na base ele fez mais de 100 gols em um pouco mais de um ano e meio. Esse moleque é um monstro. Só que teve a infelicidade de machucar logo o joelho e teve que operar. Então, daqui para frente a gente não sabe o que vai ser. Então é isso. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre esses assuntos. Coloca a sua opinião aqui embaixo. Não esqueça o like, se inscreva no canal porque eu faço muita questão de você. E se você puder dar uma hypada no vídeo também, o botão tá aqui embaixo, tá? Ou aqui nos comentários que você arrasta para o lado. E tem situações que ele aparece aqui, ó, logo aqui embaixo. Dá uma procurada aí e dê uma clicada nele, por favor. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e reforço. Feliz Ano Novo. Fui! É isso aí, meus amigos. Você acompanhou aí agora um react do canal Infinity Sport, onde ele traz mais informações sobre o transfer ban sofrido pelo Botafogo, pela contratação do Thiago Almada junto ao Atlanta United. O Botafogo tem que pagar 114 milhões de reais ao Atlanta United, aproximadamente 22 milhões de dólares, e essa negociação aí vai ser seguida no próximo ano, tá bom, torcida? Continuando esse vídeo, Lula deu uma forte declaração. Lula, que surpreendeu da declaração sobre o Botafogo lá após o Mundial, voltou a dizer. Lula falou que as expectativas para o ano que vem é que o Brasil siga como foi com o Botafogo, que mesmo desfavorável, venceu um campeão mundial, o Paris Saint-Germain. Na época lá, o Paris Saint-Germain o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, e Lula falou que assim tem que seguir o Brasil, mesmo contra tudo, contra todos, continuar vencendo, continuar evoluindo. Deixa aí, torcida, o que você achou dessa fala, se inscreva no nosso canal e deixe seu like.